Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. É importante que vocês estejam acompanhando o vídeo com auxílio do livro didático de vocês, que estão com o conteúdo, e depois estarem fazendo a atividade. Lembrando que a gente está na etapa final do nosso ano letivo, ou seja, no quarto bimestre. Já estamos encerrando e é importante que vocês foquem em fazer as atividades, seja elas do dia ou também as que já estão em atraso, tá certo? Então vamos lá? Ou bora para a aula de ciências. Oi, oitavo ano, vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai relembrar um pouco a respeito dos circuitos elétricos. Nessa imagem, temos duas situações diferentes. Temos dois circuitos elétricos, sendo que no primeiro circuito temos uma lâmpada acesa e no segundo circuito temos uma lâmpada apagada. E aí podemos questionar, por que a lâmpada não acendeu no segundo circuito? Se a gente observar, temos uma pilha com um polo positivo e um polo negativo. Ou seja, a pilha apresenta esses dois polos, positivo e negativo. Portanto, então, os elétrons estão indo, eles estão indo nesse sentido aqui, do polo negativo, para a região da lâmpada, tá? Que é para chegar no polo positivo. Então, ele vai sair daqui do polo negativo, vai passar pela lâmpada e tentar chegar aqui no polo positivo. Mas quando ele vai chegar de volta no polo positivo, que ele passa por aqui, ele encontra a chave aberta. E essa chave aberta, ela interrompe o fluxo de elétrons. E devido a essa interrupção desse fluxo, não temos mais a corrente elétrica. Temos o bloqueio da corrente. E aí, por isso que a lâmpada apaga. Agora, quando observamos no circuito com a lâmpada acesa, eu tenho a chave fechada. Então, os elétrons vão sair daqui, a corrente elétrica, ou seja, os elétrons de forma ordenada vão sair do polo negativo, vão passar pela lâmpada, vão vir aqui, a chave vai estar fechada e ele vai chegar até o polo positivo. E aí, ele vai conseguir, como ele consegue chegar ao polo positivo, ele vai gerar a corrente elétrica e aí vai manter a lâmpada acesa, tá? Então, devido a isso, é que a gente vai conseguir ter no circuito fechado a lâmpada acesa e no circuito aberto a lâmpada vai estar apagada, porque aqui a chave vai estar aberta e não vai permitir que os elétrons dê sequência a sua corrente, A corrente aqui ela é interrompida, diferente daqui do circuito fechado. E quais são os componentes de um circuito elétrico? Então, no circuito elétrico, a gente vai ter um gerador, que pode ser uma pilha, uma bateria que vai gerar energia para o sistema, ou no caso, uma hidrelétrica, pode ser um gerador. A gente vai ter o interruptor, que é um dispositivo de controle que podemos abrir ou fechar esse circuito. No nosso caso, quando a gente acende a luz da nossa casa ou apaga e acende, a gente está mexendo no interruptor e a gente está abrindo ou fechando o circuito. Temos o condutor, que vai ser o fio, que vai conduzir os elétrons, e uma carga, que no caso, essa carga é o que vai consumir a energia. E no nosso exemplo aqui é a lâmpada. Então, a gente tem o gerador, que vai ser a nossa pilha, aqui. Deixa eu botar aqui. Vai ser a nossa pilha. Temos o interruptor, que vai controlar para que a gente ligue ou desligue, ou abrindo ou fechando o nosso circuito. Os fios, que vai estar conduzindo os elétrons. E a carga, que é a lâmpada que vai estar consumindo a energia, tá? Então, isso aqui é só para a gente revisar um pouquinho sobre circuito elétrico e também ver os seus componentes.
E a partir do livro didático de vocês, na página 256, vocês vão poder estar acompanhando aí qual a diferença entre a corrente contínua e a corrente elétrica alternada. Então, a corrente elétrica contínua, a gente pode observar a presença dela em pilhas, em baterias, que o fluxo dos elétrons vão ocorrer sempre no mesmo sentido. Aqui, por exemplo, a gente pode dizer que está ocorrendo do sentido para a direita. Já na corrente alternada, os elétrons eles vão estar alternando o seu sentido de movimento, oscilando em formas de ondas de um lado para outro. Geralmente pode estar aqui, subindo, descendo. Isso vai formar uma corrente alternada nesse movimento de oscilação. E esse tipo de corrente alternada, ela acaba se estabelecendo ao ligarmos os aparelhos em nossa rede doméstica. Entretanto, a maior parte dos aparelhos que usamos funciona à base de corrente contínua. E há dispositivos específicos que vão fazer a conversão quando necessário, ou seja, converter a corrente elétrica alternada em corrente elétrica contínua. E a razão de a corrente ser alternada está relacionada à forma como a energia elétrica é produzida e distribuída para nossas casas. Com a corrente alternada, ocorre menos perda de energia na transmissão. E como a gente viu, um dos componentes do circuito elétrico é o gerador. Esse gerador pode ser uma pilha, pode ser a tomada da nossa casa, como também a bateria, né? A bateria do carro, a bateria do celular. E é possível estabelecer dois estados em dois de seus pontos, que é um com excesso de elétrons e o outro com a falta de elétrons, como a gente pode ver aqui na nossa pilha, que é a parte que vai estar com o excesso de elétrons, vamos dizer assim, que vai estar sobrando elétrons, é a parte com polo negativo, e a parte que vai estar com ausência de elétrons é denominado aí de polo positivo. Então, aqui nessa região da pilha é onde vai estar faltando elétrons. Aqui é onde vai estar sobrando elétrons, no polo negativo. Por isso, nessa situação, a energia potencial armazenada na pilha, de modo muito parecido com a que tem um objeto situado à altura H do chão. H, acho que como vocês já viram em geometria, refere-se à altura. É só soltá-lo que ele vai entrar em movimento, ou seja, o objeto ele acaba entrando em movimento por conta da energia potencial armazenada nele. Da mesma forma, quando um fio é ligado à pilha, elétrons acabam entrando em movimento em uma corrente elétrica que se estabelece no fio. E a unidade de tensão elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o volt. A pilha mais usada é a de 1,5 volt. Uma bateria de carro ela fornece 12 volt. O computador trabalha com uma fonte de 5 volt. As tomadas de nossas casas fornecem tensão entre 127 volt ou 220 volt, dependendo da região do país, ou mesmo de acordo com a escolha do consumidor. E é muito prudente, antes de a gente ligar os aparelhos na tomada, observar a tensão local antes de estar ligando eles, porque pode fazer com que eles acabem queimando ou provocando acidentes graves. Em geral, para evitar um acidente ou que a gente perca o nosso equipamento, basta a gente ajustar nos aparelhos uma chave para que essa situação se resolva. Mas nem sempre essa chave ela existe, por isso a gente tem que tomar cuidado. Vale lembrar, porém, que existem adaptadores eletrônicos que se ajustam cada vez mais às tensões de 127 volt ou 220 volt, automaticamente, como os carregadores de celulares, tablets e etc. Que são os aparelhos aí bivolt. Depois vocês podem estar aí procurando o que significa essa palavra, bivolt, né? Eu não coloquei aqui para até vocês estarem buscando, aguçando a curiosidade de vocês. E o choque elétrico? Então, o corpo humano
como a gente já viu na aula passada, ele é um bom condutor da eletricidade. E se uma pessoa tocar em dois pontos entre os quais existe uma diferença de potencial, uma corrente vai acabar atravessando o corpo dela e causando um choque. O choque elétrico é uma perturbação que se manifesta num organismo humano quando o eixo é percorrido por uma corrente elétrica e pode variar em graus de gravidade, dependendo da natureza da corrente, da diferença de potencial, da resistência do corpo humano à passagem da corrente elétrica, do caminho que a corrente percorre no corpo, entre outros fatores. Um choque gera contrações musculares e pode levar ao comprometimento do sistema nervoso central. Nos casos mais graves, pode causar parada respiratória e cardíaca. Outra consequência são as queimaduras de graus variáveis. Atenção, não entre em contato direto com alguém que esteja levando choque elétrico. A corrente elétrica pode chegar também a quem tenta ajudar, causando choque em ambos. Então, para ajudar, é preciso cortar a corrente elétrica ou afastar a pessoa usando material isolante elétrico. Então, não tem aquela cena do Chaves em que todos ficam segurando na mão do outro, levando choque. Então, a gente tem que evitar essas situações, tá bom? Ali, realmente, revela algo que pode acontecer. Então, para evitar, tem que interromper essa corrente elétrica, como também podemos puxar a pessoa com auxílio de material de isolante térmico, que não venha a dar sequência, dar continuidade a essa passagem de elétrons. E agora a gente vai estar verificando o que é a resistência elétrica. Então, como a gente já tem conhecimento, alguns materiais, eles apresentam diferentes graus de dificuldades para a passagem da corrente elétrica. Esse grau de dificuldade é denominado de resistividade. Há dispositivos usados em um circuito elétrico que são denominados de resistores. Os resistores eles são usados para diminuir a intensidade da corrente elétrica dentro do circuito. E a capacidade do resistor de diminuir a intensidade da corrente elétrica que atravessa o circuito é a resistência, que é medida em ohm. Podemos fazer uma analogia da resistência elétrica àquelas barreiras que encontramos nas pistas de atletismo para corrida com obstáculos. Quanto mais obstáculos, mais lenta é a velocidade média dos corredores no circuito elétrico. E acontece da mesma forma. Quanto mais resistência elétrica, menor é a corrente que atravessa o fio condutor. A aplicação mais comum dos resistores é converter a energia elétrica em energia térmica. Isso ocorre porque os elétrons que se movem no resistor, eles colidem com uma rede cristalina, que é um arranjo de átomos presentes em determinados materiais, que o forma, gerando, nesse caso, calor. Esse fenômeno é denominado de efeito Joule. Aproveitamos muito o efeito Joule em nosso dia a dia, em chuveiros elétricos, ferros de passar, roupas, fogões elétricos e etc. Observe que todos os aparelhos eles fornecem calor. A própria lâmpada incandescente converte mais energia elétrica em térmica do que luminosa, sendo esta a sua grande finalidade. 85% da energia que consome são convertidos em calor. Já as lâmpadas fluorescentes, consideradas lâmpadas frias, têm uma parte bem menor da energia elétrica convertida em calor. E as lâmpadas LED, cada vez mais utilizadas, transformam cerca de 70% da energia elétrica luminosa e, por isso, são mais econômicas. E agora é a vez de a gente compreender o que são os fusíveis e os disjuntores, qual a importância deles dentro dos circuitos elétricos. Então, o fusível é um dispositivo de extrema importância nos circuitos elétricos, constituído geralmente de um pedaço de fio de chumbo que se funde a uma temperatura relativamente baixa, que impede que problemas como curtos-circuitos, por exemplo, queimem aparelhos ou provoquem incêndios. O disjuntor é uma espécie de interruptor que funciona automaticamente. Tem a mesma função do fusível e é usado nas instalações elétricas. Ele interrompe o circuito quando a corrente elétrica atinge determinada intensidade. Por isso, os fusíveis e os disjuntores são identificados em ampere, a unidade de corrente.
Um disjuntor de 40 amperes, por exemplo, desarmará se por alguma razão o circuito elétrico que o contém for percorrido por uma corrente que alcançar esse valor, tá? E aqui a gente tem a primeira lei de Ohm, ele observou experimentalmente, esse cientista, que alguns resistores, denominados resistores ôhmicos, que a corrente estabelecida em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência dos dispositivos de circuito e dos fios que o conectam. Ou seja, quanto maior a tensão do gerador, maior a corrente, e quanto maior a resistência, menor a corrente. Essa relação ela é expressa matematicamente por meio da expressão aí que está apresentando na tela, em que a gente tem vamos ver aí destaque para o quadro rosa, onde a gente vai ter que U vai ser igual a R vezes I, em que U está relacionado à tensão, R a resistência e I a corrente. E aí a gente tem uma situação no qual foi resolvido por base nessa expressão. Uma pequena lâmpada está submetida a uma tensão de 12 volts, sabendo-se que sua resistência é de 8 ohm, determine a corrente que percorre a lâmpada. Então, nessa questão, a gente vai ter a tensão, como tem também aqui, a gente vai ter a resistência, a gente não tem a corrente. Então, para resolver, a gente vai substituir, né? Aqui a gente vai ter Q, que refere-se à voltagem, e R a resistência, que é 8 ohm. E aí a substituição. Possivelmente, deixa eu ver se eu consigo botar um mousezinho aqui embaixo, gente, que eu tô pegando no celular. Mas aí, sala, qualquer coisa eu vou explicando para vocês. A gente vai ter aí, temos que U é igual a R vezes I. Houve aí a substituição do U por 12, sinal de igual. O 8 foi colocado em substituição ao R vezes I. Esse 8, possivelmente, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar 12 dividido por 8, que vai dar aí como resultado 1,5. E aí a unidade de medida para a corrente elétrica é 1 ampere, por isso esse sinal de A. Potência elétrica. Talvez você tenha reparado que nos aparelhos ou dispositivos elétricos existe uma etiqueta especificando 100 watts, 500 watts, 1000 watts, etc. Mas, afinal, o que significa essa informação? Essa informação está relacionada à potência desses aparelhos. Esse conceito foi apresentado no capítulo anterior ao tratar sobre energia mecânica. Vimos até uma expressão matemática associada a ele, que é potência igual a energia dividido pelo tempo. A energia ela é convertida nesses aparelhos elétricos para várias finalidades e usos distintos, como gerar movimento, no caso dos motores, gerar calor nos resistores, gerar energia luminosa e lâmpadas, dividida pelo tempo que está em uso, que é a potência elétrica. Já vimos que medimos a potência em watts, ou watts, melhor a pronúncia. Quanto mais energia elétrica em um equipamento, o aparelho transforma em menor tempo, mais potente ele é. Então, quanto mais energia o equipamento transformar em menos tempo, a gente pode dizer que esse aparelho ele é mais potente. E aí a gente tem a indicação, no caso da embalagem de aparelho de som, mostrando que ele tem 60 watts. E aqui a gente tem como fazer o cálculo de consumo de energia elétrica. O que nós cobramos das companhias fornecedoras é a energia elétrica, medida em kWh. Vamos entender melhor essa unidade de medida. Como vimos, potência é igual a energia dividido pelo tempo. Portanto, a energia é igual a potência vezes o tempo. Como a energia
que compramos das fornecedoras. Para entendermos o kWh, basta expressarmos a potência, que no sistema internacional se apresenta em watts, na unidade quilowatts, e o tempo, que no sistema internacional se apresenta em segundos, na unidade hora. Lembrando que o prefixo quilo quer dizer 1000. Temos que a energia gasta por aparelho de 1000 watts ou 1 kW em uma hora é energia igual a potência vezes tempo. A gente vai ter aí a fórmula, né? Energia é igual a 1 kW vezes uma hora, que vai dar 1 kWh. E aí no livro de vocês, na página 262, tem um exemplo que vocês podem estar colocando em prática de como resolver para poder verificar o cálculo da energia consumida. E aqui a gente vai estar destacando o uso consciente de energia elétrica com o selo Procel da Economia da Energia, ou simplesmente selo Procel, que tem como finalidade ser uma ferramenta simples e eficaz que permite ao consumidor conhecer entre os equipamentos e eletrodomésticos à disposição no mercado, que são mais eficientes e que consomem menos energia. Então, a cada dia, o cidadão ele necessita fazer bem as suas escolhas e também fazer ainda mais escolhas. Seja por preocupação com o meio ambiente, seja por necessidade de fazer economia, seja para contribuir com o seu grupo social, cada um de nós precisa atuar de forma consciente. Quando pensamos no uso de energia elétrica, cabe a todos nós propormos ações coletivas para otimizar o uso da energia elétrica, seja na escola, na comunidade ou em nossa casa. O caminho é selecionar os equipamentos segundo critérios da sustentabilidade, ou seja, verificando o consumo de energia e a eficiência energética dos aparelhos, adotando bons hábitos de uso. Em 1993, foi instituído o selo Procel. Esse selo é uma forma de orientar os consumidores quais são os mais eficientes, ou seja, os equipamentos que consomem menos energia elétrica. Veja a seguir um exemplo do selo Procel de um refrigerador. Então, a gente vai ter alguns pontos destacando aí, como vai indicar qual é o aparelho, a marca, o nome da empresa que fabricou esse aparelho, a logomarca dele vai estar presente também, o modelo, a tensão, assim como a letra que é indicada aí em A, B, C, D ou E, indica a eficiência e energia do equipamento, que quando a gente tem a letra A, significa que ele apresenta economia de energia bem maior. A gente tem também a indicação do consumo em energia em kWh por mês e o selo da aprovação nacional do Inmetro. E por último, a gente vai ver a questão de como a gente pode estar descartando, né, pilhas e baterias. E apesar de aparência familiar, as pilhas e baterias podem ser extremamente prejudiciais ao meio ambiente. E se alguns cuidados não forem tomados no uso e no descarte desses objetos, a gente vai verificar o quão prejuízos eles podem acabar desencadeando, né? Porque eles podem afetar até mesmo os fertilizantes produzidos com a compostagem do lixo orgânico. Se forem queimados ou incinerados no lixo, podem provocarem a produção de resíduos tóxicos que vão ficar nas cinzas ou se misturar a fumaça e subir para a atmosfera, contaminando-a. Se atinge os rios, mares e águas subterrâneos, esses componentes podem dissolver-se na água e entrar nas cadeias alimentares pela gestão da água ou de produtos agrícolas irrigados com essa água. E em nosso organismo, os componentes das pilhas podem afetar o sistema nervoso e órgãos como fígado, rins e pulmões. E alguns cuidados especiais devem ser tomados para o descarte do lixo perigoso, e para isso o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, determina que as pilhas e baterias, bem como os aparelhos de telefonias
e câmeras filmadoras que possuam baterias internas devem ser entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as comercializam para a adoção de procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento e descarte ambientalmente adequado. Então, a forma correta aí da gente estar descartando esses aparelhos, vamos dizer assim, que tem bateria, assim como pilhas, deve ser devolvendo às empresas, para poder assim reaproveitar o produto e não ser jogado no solo, ou incinerado, ou também em ambientes que tenha água ou coisa do tipo. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Em caso de dúvidas, me procurem. Foco na atividade e se cuidem.